Olá, eu sou a Pamela, assistente social aqui da RASC, aqui do Polo de Limeira, e vim conversar hoje sobre organização de estudos. É muito importante manter uma rotina de estudos, assim o tempo rende mais, as matérias não se acumulam e é melhor para a organização. Mas antes de começar essa rotina de estudos, é importante definir o nível de prioridade de cada matéria, destacar os conteúdos importantes, os trabalhos, as datas de trabalhos a serem entregues, datas de provas e avaliações finais. É muito importante sempre estar visível essas informações. A primeira dica é organizar o tempo. Desde quando nós acordamos até a hora de dormir. É muito importante estar tudo organizadinho. Tem que estar estipulado o horário que a gente vai para a escola, o horário que vai para o banco ou para a empresa, o horário que sai com os amigos, o horário que vai para a igreja, o horário que sai com a namorada e o horário para os estudos, entre outras atividades que vocês fazem também. É muito importante estar tudo organizadinho nesse cronograma, tá? 2. Estabelecer horário e local para os estudos. O local é muito importante. Ele tem que ser silencioso, bem iluminado e sem distrações. Distrações, aquela bonequinha, aquela bola, aquele ursinho, aquele rádio, deixar bem afastadinho no período de estudos. E o nosso amigo celular, deixar ele no silencioso e bem distante do local do estudo. Porque senão vai ter aquela coceirinha de saber por que está acendendo tanta luz daquele jeito, recebendo tanta notificação, tanta mensagem no WhatsApp. Então, é muito importante que ele esteja afastadinho, tá? Assim você consegue focar melhor naquele horário nos estudos determinados, tá bom? Agora, em relação ao horário de estudos, não adianta você querer estudar todas as matérias num dia só, porque não vai adiantar. Especialistas falam que o cérebro consegue absorver 2 horas do mesmo conteúdo. Mais do que isso, o cérebro se cansa. Ele não memoriza, ele não capta mais o aprendizado daquele conteúdo. Então, depois de 2 horas, não adianta. Então, o ideal é você estudar um período, digamos assim, uns 40 minutos de matemática, aí você descansa 10, 15 minutos, aí você estuda mais 40 minutos de português, aí você descansa 10, 15 minutos, estuda mais 40 minutos de geografia e para. Aí no outro dia, você vai estudar história, língua estrangeira e qualquer outra matéria. Estudos sociais, ciências, aí as matérias que vocês têm. E vocês vão se organizar por dia. E quais são as mais importantes? Como matemática e português, que é o número maior de matérias que você tem durante a semana, então é um número maior de tempo de estudo que vocês vão ter. Então, provavelmente vocês vão ter vários dias para estudar matemática e português. As demais matérias que são menos, que tem um período menor dentro da escola, aí vocês estudam menos dentro de casa também, tá? Um período menor. Então, pode ser um dia ou 2 dias durante a semana. Aí vocês vão se organizando, se adaptando conforme o seu currículo escolar, tá bom? E esse tempo de descansar, ele é importante porque você vai se levantar, vai beber uma água, vai ao banheiro, vai comer algo. Então, o cérebro vai se distrair, vai focar em outras coisas. Então, vai meio que limpar, descansar, para estar pronto e preparado para outro conteúdo. Quando você estudar naquela matéria, é importante você marcar
pontos importantes, fazer um resumo ou um mapa mental. Aí eu vou explicar no próximo item, no item mais abaixo, por que isso é importante, tá? Um outro item, número 3, é montar um cronograma com as matérias que serão estudadas, bem como as prioridades, estabelecendo o nível de dificuldade. Os especialistas falam que é importante você iniciar a sua rotina de estudos com a matéria que você tem mais facilidade. Assim você se empolga e não cansa tanto. Aí você consegue atingir o seu cronograma daquele dia, finalizar o cronograma, né? Então você coloca a matéria que você tem mais facilidade sempre no início. E eles falam também que é legal intercalar a matéria que você tem mais facilidade, depois a matéria que você tem mais dificuldade. Mais facilidade, mais dificuldade. Assim, você não se cansa tanto, não exige tanto de você, tá bom? E é legal também quando você for estudar cada matéria, e se você não tiver bem familiarizado com o conteúdo, você buscar videoaulas na internet sobre aquele conteúdo. Você acaba tendo outras informações, outras orientações de professores diferenciados e acaba agregando no seu conteúdo. Isso é muito importante e eu indico porque eu faço isso. E às vezes a gente não compreende o que o professor está falando dentro de sala de aula. E com outro professor falando, a gente acaba entendendo. Então é importante, quando você não está entendendo legal a matéria, pesquisar as videoaulas e tentar entender com outros professores. É bem bacana, vocês vão gostar. 4. Evitar distrações. O nosso amiguinho celular, como eu falei no item anterior. Celular, amigos no portão, música, conversar com os pais dentro de casa. Olha, eu vou definir, esse é meu cronograma, eu vou definir esse período para estudo. Então, evitar de bater na porta do filho, evitar de chamar o filho nesse período de estudo dele, para ele focar realmente esse período nos estudos, tá? 5. Separar um tempo para revisão. Lembra que eu falei para vocês anotarem as partes mais importantes do estudo, fazer um mapa mental, um resumo? É nesse item que aparece. Porque quando chegar na época de prova ou de avaliação final, você não precisa estudar todo aquele conteúdo de novo. Você pega o mapa mental ou o resumo e você só estuda por ali. Aí você vai ter os pontos mais importantes e você vai relembrar de tudo que você estudou. É muito legal também. É uma dica infalível. 6. Separar um dia de organização dos estudos. Isso é muito importante. Ou no início da semana ou no final da semana. O que seria isso? Seria você separar para organizar a sua semana. Aí você vai colocar os dias das matérias que você vai estudar, os conteúdos que você vai estudar nesses dias, e aí você vai separar os materiais. Para não ter perigo de no momento que você for estudar, você falar, putz, meu material tá lá na sala. Ah, eu esqueci o material no carro do meu pai, e meu pai foi trabalhar com o carro. Esqueci o material na escola. Ou esqueci o material com meu amigo, emprestei o caderno para minha amiga, para você não ter esse problema. Aí você já deixa separadinho tudo no começo da semana ou no final da semana, para quando ter esse momento de estudo, tá lá separadinho, tá bom? Ah, e mais uma coisa importante, existem vários métodos de estudos, né? Vários métodos para montar esse cronograma, essa rotina de estudos. Esse que eu tô passando para vocês é o básico, mas na internet tem vários outros métodos, que é muito importante vocês pesquisarem e introduzirem isso no seu cronograma, porque assim não fica uma coisa metódica e vocês conseguem modernizar sempre a sua rotina. Aí você não se cansa, não fica metódico,
e você se anima a cada semana, porque é algo diferente que você vai enfrentar, tá? Digamos assim que é um desafio, um salzinho na comida, é muito, muito legal. 7. Cuidar da sua saúde mental e física. Isso é muito importante. Ter uma alimentação saudável é primordial. Você precisa se alimentar bem para conseguir estudar bem, tá? Uma outra coisa importante é os hábitos saudáveis. Praticar esporte é importante. Não precisa pagar uma academia, não precisa pagar um lugar para você jogar bola. Você pode brincar com os seus amigos de jogar futebol, você pode jogar vôlei na pracinha, você pode caminhar em torno da sua residência, você pode fazer exercício dentro de casa. Aí você que vai achar o melhor caminho para você, mas o importante é fazer e estabelecer um horário para isso acontecer, tá? É muito importante. São dicas que eu pesquisei na internet, em vários sites, e todos acabam falando as mesmas informações. Aí eu resumi e trouxe para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!